Vamos falar agora de um modelo de questão que não tem uma área específica mais recorrente quando ele aparece. A gente está falando sobre os metamateriais, sobre os comportamentos anômalos, sobre as situações anormais de alguma coisa. Lembrando que quando o Enem aborda isso, ele quer que, antes de tudo, você lembre do pensamento tradicional. O caso da nossa questão aqui é um recorte de óptica, tá? A gente vai falar sobre refração. E o tópico que o Enem trouxe no Enem 2010 foi sobre os metamateriais que tinham um comportamento anômalo na refração. Mas lembra, para essa questão em específico, você precisava lembrar do que era a refração, os tópicos tradicionais, como se comporta a luz quando passa de um meio para outro, certo? E o comportamento anômalo seria alguma coisa oposta, beleza? Então lembra, isso aqui pode aparecer em termologia, em eletrodinâmica, em energia, como já apareceu algumas vezes, mas, cara, é só você lembrar do tradicional, certo? O texto ele precisa te ajudar a entender o que é que seria o anômalo. E esse anômalo, essa exceção, é que vai ser cobrada na questão, beleza? Então, só alunos muito bons, que têm um conhecimento bem fresco aqui na cabeça, conseguem pegar aquilo e inverter para o caso específico da questão. Vamos resolver a questão 11 que apareceu em 2010, que é uma ótima questão da gente treinar esse tipo de questão que aborda anomalias, metamateriais, aborda o comportamento anormal de alguma coisa. Vamos lá. O Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamaterial que apresenta valor negativo do índice de refração relativo à luz visível. Então ele já trouxe aqui uma coisa que não é comum de você encontrar em qualquer aula de física não, tá? Índice de refração relativo negativo. Pô, Daniel, nunca ouvi falar isso. Aqui na mentoria, nas aulas de mentoria, a gente cita esse exemplo, porque faz muito tempo que apareceu, né, em 2010. Mas com certeza os cursos de física em 2009, eles não estavam preparados para isso daqui. A gente cita como exemplo, tá? E como eu te falei, de novo, o mecanismo de resolução desse problema é você ter um tradicional bem estabelecido na tua cabeça e na hora você interpretar, se virar de fato para a oposição, o caso não convencional, beleza? E ele continua, denomina-se metamaterial um material óptico artificial tridimensional formado por pequenas estruturas menores que o comprimento da onda da luz em que se dá propriedades e comportamentos que não são encontrados em materiais naturais. Aí ele traz um recorte aqui que vai ajudar muito a gente. Esse material é classificado como material canhoto. Pô, Daniel, o que seria um material canhoto? Sei lá, vamos pensar aqui. Eu sou uma pessoa destra, tá? Eu tenho a maior facilidade de escrever e manipular escrita com a mão direita. Sou destro. Só que a minha mão esquerda, olha só, ela é espelhada, né? Ela é enantiomorfa. Então é como se uma fosse o inverso da outra. Eu não vou falar aqui que uma coisa é anômala da outra, não. Elas são invertidas, elas são refletidas, né? Perceba que uma imagem equivale ao inverso da outra. E aí vai. Considerando o comportamento atípico desse material até a figura, ou melhor, qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do ar para esse meio anômalo? Vamos lá. A gente tem que lembrar, antes de tudo, como é que funciona essa refração. Vamos lembrar que existe aqui um meio, uma superfície de separação, certo? Vamos considerar que existe também uma reta normal, que é aquela reta perpendicular à superfície. Se esse raio de luz incide aqui, ó, com esse ângulo, vou chamar aqui de raio incidente, perceba que ele vai se aproximar da normal, certo? Então a gente tem aqui a luz, ó, se aproximando da normal, sofrendo essa refração. Perceba que nas nossas alternativas, ele não trouxe uma imagem assim horizontal, ele trouxe uma imagem vertical, como se fosse essa daqui, ó, certo? Como se fosse essa. E a gente lembra que o esperado era acontecer isso, certo? O normal era isso aqui acontecer. E perceba que isso daqui está reproduzido lá na alternativa letra C. Vocês notaram? Então a alternativa letra C, Daniel, é o comportamento tradicional, não o comportamento anômalo. Beleza? Então guardamos que a letra C é o esperado de um material normal, não de um metamaterial. Perceba que na letra A e na letra E nós temos ou só reflexão, ou na letra E só absorção. A refração nem aconteceu. Na letra D e na letra B, temos sim refração. A luz conseguiu passar de um meio para o outro. Só que na letra B nós não temos desvio.
E lembra que o caso em que existe essa situação é quando o raio de luz incide sobre a normal. Então a gente tem até um erro teórico aqui na letra B, beleza? Já na letra D, a gente percebe um comportamento um pouco estranho, né? É como se o raio da refração ele fosse simétrico a esse daqui, ó. Seria como se fosse um material canhoto, né? Ó, perceba que a gente teve, ó, essa simetria. E a resposta da nossa questão mostrando essa anomalia seria a alternativa letra D. Adriano, então não existe uma aula para a gente estudar isso? Não existe, tá? O que vai existir é você aprender o tradicional. E na hora da prova, se virar de fato, pegar uma pílula do se virol e aprender a se virar e anulando as alternativas. Lembrando que a melhor forma de você acertar uma questão é anulando as erradas. E a gente já chega nessa questão anulando aqui pelo menos 3, certo? A gente fica com 2 que teve refração de fato, mais uma que tem um comportamento inadequado, e a gente marca de fato a alternativa letra D com essa forma de resolução, beleza? Então, questãozinha que só aluno muito bom acerta, e não é uma questão difícil, tá? Mas você tem que ter o tradicional guardado na tua cabeça e se virar, de fato, lá na hora da prova, beleza?